Vamos falar de assuntos nacionais novamente com a nossa Gabriela Veras, porque a defesa do ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, trabalha para evitar que o cliente volte para um presídio comum depois de várias negativas de delação premiada. A decisão agora está nas mãos do ministro André Mendonça. É com você, Gabriela Veras. Oi, Uribe. Oi, Tainá. Pois é, a defesa estuda possíveis cenários depois de eles terem pedido essa domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Acreditam que, caso isso seja negado, o melhor dos cenários é que Daniel Vorcaro continue na Superintendência da Polícia Federal, uma decisão que caberá ao ministro André Mendonça. André Mendonça que deve levar em consideração dois pontos, principalmente a preservação da integridade de Daniel Vorcaro e também a possibilidade de o preparo de uma terceira proposta de delação premiada, o que está sendo analisado, levantado por Daniel Vorcaro juntamente com advogados. No que diz respeito à preservação da integridade física, o melhor cenário com relação a essa atual situação de Daniel Vorcaro é continuar na Superintendência da Polícia Federal para ele não ter qualquer possibilidade de contato com outros potenciais delatores, como, por exemplo, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Inclusive, em uma sessão, em um julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça fez questão de ressaltar que todas as medidas tomadas, até no caso do Banco Master, visam preservar a integridade dos envolvidos. Com relação ao preparo de uma possível terceira proposta de delação premiada, a possibilidade de Daniel Vorcaro ir para uma cela comum o assustou, de acordo com pessoas próximas a ele, e ele já estuda chamar outros advogados para que uma terceira proposta seja apresentada aos investigadores, à Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. A gente relembra que duas já foram feitas, as duas já foram negadas por ele não ter apresentado nenhuma novidade, principalmente por não ter apresentado nomes do alto escalão político brasileiro que podem estar envolvidos no caso do Banco Master. Volto com vocês. Obrigada. Obrigada, Gabriela. É comigo e com Larissa Rodrigues, que já está aqui nos estúdios de Brasília, está só ajustando o figurino, Larissa, porque ela estava sentada e quando a gente se levanta... Ela... Tô bonita? Tá perfeita, linda, maravilhosa. Nós que somos mulheres, a gente precisa, se organizar antes de entrar aqui em pé. Larissa, a gente vai falar de Daniel Vorcaro e como é que ele tem se movimentado para tentar evitar um retorno à Papuda. A gente falou muito sobre isso na semana passada, Lari, principalmente depois da negativa do Supremo sobre a manutenção, mantendo a prisão do pai dele, Daniel Vorcaro, que ficou ali na expectativa, mesmo com a rejeição da delação, achou que podia vir um empate, favoreceu o réu, não aconteceu. E agora André Mendonça precisa fazer cálculos, decidir qual será o destino de Daniel Vorcaro. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Tainá, boa tarde novamente, agora mais de pertinho, que durante a última semana, confirmei com algumas fontes, inclusive falei com alguns desses advogados, pelo menos 3 escritórios de advocacia foram procurados pela família ali, por pessoas próximas a Vorcaro, perguntando, e aí? Tem interesse de assumir a defesa do ex-banqueiro? Acha que pode fazer alguma coisa diferente? Dá para conseguir aí um processo de delação que saia do papel? E aí, então é isso, ele começa a se movimentar procurando novos nomes para a defesa, porque, segundo as pessoas com quem eu conversei, se recusa a aceitar que não vai conseguir um processo de delação. E essa recusa e essa quase angústia do banqueiro, segundo essas fontes, vem principalmente sobre essa possibilidade de voltar ali para Papudinha. A gente falou sobre isso aqui no Bastidores semana passada, que há um temor ali, que ele teve... Para Papuda, desculpa, que ele não se sentiu bem no complexo da Papuda, teve algum problema psicológico ali quando se viu preso diante de, daquele grande... A Papuda, ela é muito grande, diante daquele grande complexo e meio que com dificuldades de enfrentar esse futuro que pode ser uma condenação, claro, lembrando que as investigações continuam, mas que diante dessa possibilidade, o banqueiro
banqueiro ele foi procurar novas alternativas. Lembrando, ele já teve como você disse, 2 processos de delação negados e ele também já trocou 2 vezes de advogados. Na primeira vez ele trocou e na segunda o advogado pediu para sair depois de um processo de delação negado. Inclusive o atual advogado dele é o ex-presidente da OAB de Minas Gerais, tem ali meio que dado conta dessa defesa de forma individual. Então, o que me diz é que ele gosta do atual advogado, mas que ele quer alguém ali para ajudar a destravar esse processo de delação. Vamos ver, então, Daniel Vorcaro atrás, quem sabe, de um outro advogado para compor sua banca e tentar avançar com essa delação. Agora, o Daniel Vorcaro precisa entender que a investigação já está muito certa dos crimes que ele cometeu. E aí é importante destacar que a Polícia Federal, a gente conversando todos os dias ali com fontes, não vê uma possibilidade de algo tão novo assim que consiga destravar esse processo de delação. Então, o que a gente percebe? Ele se recusando a aceitar isso, responsabilizando a sua equipe de defesa, mas do lado da Polícia Federal dizem que, olha, a gente já tentou 2 vezes, não veio nada novo, teria escondido o nome de algumas autoridades, será que dessa vez vai? Então, faltaria muito mais, talvez, uma postura diferente de Vorcaro do que, de fato, responsabilizar os advogados, né?